E a gente tinha um gastrônomo que trabalhava com a gente e falou, cara, bora tentar fazer um sorvete de whey? Eu falei, bora. Tô dentro. Mas precisa comprar uma máquina. Putz, aí eu pensava, cara, vou comprar uma máquina Que é pra uma tentar... bala, né? Pra ter cara, vou tentar fazer um sorvete e se não der certo, eu vou fazer o... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Antônio Schumacher, treinador. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso InformaCast, o seu podcast só com informações de qualidade e muita diversidade. Hoje estamos aqui com um convidado super especial, nosso amigo Luan Zanol. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual hora você está assistindo, mas seja muito bem-vindo. É isso aí, show de bola. Eu queria iniciar esse episódio aqui diretamente da Central Studios, onde a gente grava o nosso conteúdo e vocês podem estar seguindo nosso canal no YouTube, tá? É só entrar no link lá no meu Instagram, tem o link do canal, né, para você se inscrever, curtir, comentar todos os nossos vídeos, os nossos episódios. Já estamos no episódio 17. E eu quero iniciar esse episódio também, assim como os outros, agradecendo os nossos patrocinadores, o Atacadão do Suplemento, a melhor do mercado, Bateras Beat, a maior rede de escolas de música da América Latina, PHD Bike Shop, a sua loja conceito em bikes e motos, GTX Sports, tudo em uniformes de alta qualidade e tecnologia. R Máximo Serviços Automotivos, seu carro merece esse máximo cuidado. Inspire Studio Fitness, seja a sua melhor versão. E também os nossos apoiadores Z4 Store, loja online, Ciclo Shimano, Farmácia Farmapele e Café Três Corações. Obrigado a todos, assim como os outros convidados. O Luan também está aqui participando hoje do InformaCast, também está fazendo a sua doação lá para a APOC, que é a Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá, né? Ele está doando também uma cesta básica aí para a APOC, para contribuir também lá com as refeições, esse trabalho maravilhoso que as meninas fazem lá, beleza? E, cara, é um prazer estar aqui com você, né? A gente demorou para a gente conseguir alinhar essa data para você vir aqui dar uma entrevista para a gente, contar um pouco da sua história. Desde já te agradeço de coração, de todos os tipos de alma, do que for, pelo apoio e toda a parceria que você... né, que a gente tem desde 2022, desde quando eu cheguei lá na loja para apresentar projeto para você, e você Sim. acreditando e sempre acreditando em todos os projetos. Quem não sabe, a Atacadão do Suplemento, uma das maiores, é a maior apoiadora do esporte, de atletas aqui da capital, de Cuiabá, né? E sempre acredita nas pessoas e dando oportunidades, enfim. É um prazer estar você aqui. E hoje a gente veio para contar um pouco da história do Luan e tal, de onde que veio o Luan, onde que você nasceu, conta um pouco aí desse início aí. Agradeço, cara, o convite, acredito que tudo tem o tempo certo, né, então muitas coisas aconteceram, mas estamos aqui hoje para tirar limpo toda essa história, né. Cara, eu sou cuiabano, nascido e criado, cuiabano de Chapecruz, mamãe é de Mimoso, quem não conhece Mimoso é para depois, lá perto de Barão, depois de Santo Antônio, e... meu pai é do Paraná, sempre confundo. E eles conheceram aqui, né? Meu pai se mudou pra cá, eles conheceram, então eu sou nascido e criado e vivi minha vida toda em Cuiabá. Cara, de onde a gente começa, né? A Atacadão do Suplemento, ela vai fazer 10 anos em fevereiro, se não me engano, fez em fevereiro. Já tem tanto tempo que eu tô meio perdido, mas eu acho que já fez 10 anos aí. Ela começou primeiro por uma questão muito pessoal de eu querer demonstrar que eu tinha potencial de construir algo sozinho. Uhum. Então, eu cresci trabalhando desde os 14 anos com meu pai, dentro do estoque. Meu pai tinha uma distribuidora de remédio, e lá dentro eu me interessei pela parte da suplementação. Então, enquanto eu estava na escola, eu estudava suplementação, né, que na época a gente não tinha tanto acesso, a internet ainda não tinha nada sobre. Então, a única forma de eu estudar era participando das feiras que tinham, né? Na época já existia o Arnold Classic e já existiam também Fitness Brasil, né? Isso.
E De Santos? existia também uma de São Paulo. E alguns workshops. Então, eu me cadastrava nesses workshops e acabava viajando para poder aprender mais sobre suplementação. Então, aí começou meu conhecimento e eu comecei a vender indiretamente para as pessoas que eu tinha contato. Então, quando eu terminei a escola com 17 anos, eu entrei na faculdade de administração e logo em seguida eu já pedi para meu pai uma oportunidade de abrir uma loja de suplemento para que eu pudesse começar ali, né? Na verdade, foi um pouco de uma fuga, porque eu não queria trabalhar com meu pai e eu também não queria trabalhar, né? Essa é a verdade, eu não queria trabalhar. Aí eu falava, putz, eu não quero trabalhar, né? Mas qual é a opção menos pior, né? Sim. Qual que é a opção menos difícil? Eu acho que... Aí eu falei, cara, o suplemento é uma coisa que eu gosto de estudar e aprender, talvez eu me dê bem com isso. E aí eu mirei nisso porque era a única opção que eu tinha. Se não fosse essa, eu ia ter que trabalhar para alguém. E aí a gente começou a nossa história aí na Atacando Suplemento. Então, a gente abriu a nossa primeira loja, tinha 45 metros quadrados, fizemos uma inauguração, divulgamos rádio, outdoor. Sem internet nessa época? Sem internet, a gente estava começando na era do Instagram ainda, então a gente não tinha muita coisa, não sabia muito, né? Então a gente começou por ali, mas forçando os outdoors, que estavam muito alta na época, né? Panfletagem, rádio, e era o único meio que a gente tinha de divulgação. Então a gente começou ali, essa trajetória. Quais são os momentos importantes ali da loja que mudaram para mim, né? No começo eu tinha um sócio, com os 3 primeiros anos a gente teve alguns problemas internos ali, a gente desfez essa sociedade. E como o meu pai tinha me ajudado a construir essa loja, ele chegou e me falou, cara, é o seguinte, a empresa está quebrada e existe um ponto aqui. Ou agora você pega um empréstimo e faz dar certo, ou você fecha essa... Não vou falar o palavrão que ele falou, e vai trabalhar para alguém, cara. E aí foi a hora que, tipo, caiu a ficha, sabe? Que eu falei, cara, é uma oportunidade para eu demonstrar que eu posso ter responsabilidade sozinho, né? Sobre essa empresa, porque eu não tinha... Pô, foi com 18 anos, cara. Eu entrei na faculdade e já abri a loja. Então, não tinha muito conhecimento. E esses 3 primeiros anos com o meu sócio foi a época que eu me descobri, né? Fui aprendendo com ele na prática, né? E você estava estudando e tentando salvar. E aí depois eu fui, troquei de faculdade, enfim, eu larguei mão na faculdade porque a empresa começou a andar. Então nesse momento eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio dar certo, porque, como eu disse no começo, eu não sei me ver fazendo outra coisa. A única coisa que eu sei fazer é vender suplemento e eu gosto de trabalhar com suplemento. Então eu tenho que fazer isso dar certo. Então tiveram algumas escolhas que eu tive que fazer. Deixar de fazer faculdade e entrar de cabeça nesse negócio de estudar. Estudar, na época, existia a programação neurolinguística, eu fiz alguns cursos de informação, curso de vendas, todo tipo de curso que era da área da suplementação eu fiz. Então, o Arnold Classic, para quem não sabe, é uma das maiores feiras aí de suplementação, ela oferece a parte de treinamento em conjunto com a feira para lojistas, para nutricionistas, para médicos. Então, eu aproveitei essa bagagem que eles tinham e pagava para fazer o curso com os caras que tinham 5 lojas, 10 lojas em São Paulo, né? Sim. Que querendo ou não, São Paulo saía na frente nesse quesito de suplementação. Falei, então eu vou aprender com quem entende. Então eu aproveitava essas feiras para melhorar a minha visão como profissional. Então foi quando as coisas começaram a mudar, né? Eu tive que assumir a responsabilidade e parar de culpar o meu passado por quem eu era naquele momento, né? Eu gosto de falar que a gente tem vivido uma era, cara, que a gente tem tudo que a gente quer. O meu pai deu tudo que eu quis e boa parte ele ainda deu muito do que eu precisava. Qual que é a diferença? O que eu preciso é para informar quem eu sou. O que eu quero pode ser muito banal. Pô, eu quero esse carro, meu pai vai me dar? Pô, né? Assim, o que eu preciso? Você precisa de um carro, então eu vou te dar esse carro aqui que vai te atender todas as expectativas. Exatamente. Tudo. Então, graças a Deus, cara, meu pai foi um cara que eu precisei, muitas vezes. Né? Ele me deu as coisas que eu precisei. E demora um pouco pra gente entender isso. Então, para você que tem 18 anos, escuta isso que eu vou te falar. Existe um momento da sua vida que você precisa tomar responsabilidade, assumir as rédeas, pegar a caneta do livro da sua história e escrever com suas próprias mãos. Parar de olhar para trás e culpar quem foi que te levou aqui até ali. Porque a partir dali a responsabilidade é 100% sua.
Você vai escrever a sua história ali em diante. Então, o que está para trás, ficou para trás. Escreve um ponto final, e esse ponto final pode ser um começo de uma nova estrofe, uma nova história. Então, a partir daí, você começa a sua nova história. E aí foi isso, cara. Foi essa viradinha de chave que eu comecei a falar, pô, cara, a culpa é minha, sabe? Porque, cara, 18 anos, velho, é um 7, 14, é o segundo ciclo da sua vida ali, sim, quase terceiro, né? 21. Com 21 anos, que eu entrei no terceiro ciclo, eu gosto de falar que é a trindade, né? Então, o terceiro ciclo é como se fosse o terceiro momento em que a gente tem mais uma. E depois a gente vem com 21, 28, né? Mais 7. E eu acho que eu tive outra viradinha com 28, que é o ano que eu tô hoje, né? Mas eu vou chegar nessa parte. E aí, com 21, eu entendi isso. Falei, cara, eu vou assumir essa parada. Qual foi o acontecimento dessa viradinha de chave? Eu tinha acabado de ser um relacionamento. Eu cometi muitos erros e me culpava por isso. Meu carro estragou, fundiu o motor. Que carro que era? Era um HB20. Eu bati... Foram 6 anos com ele, eu bati 100 mil quilômetros rodado. Porque eu pegava o carro, botava mercadoria... ia fazer evento dentro do estado do Mato Grosso, né? Para poder fazer a clientela da parte tudo? De distribuição. Eu rodava tudo. Então, chegou esse momento, e aí foi logo quando isso aconteceu, né? Que eu falei para você que não deu certo a sociedade, meu pai chegou para mim. Então, aconteceu tudo isso de uma vez. E aí, cara, me vi cavado num buraco. Eu falava, cara, mano, Eu chorava, assim. Eu falava, mano, que eu vou fazer minha vida, velho? Falei, cara, e é agora, tipo, eu tenho que bater no peito e assumir essa parada e fazer diferença, eu vou ficar chorando e vou ver o resto da minha vida arrependido do que eu não fiz. Sim. Então eu falei, eu vou tomar essa parada e eu vou fazer acontecer. E aí foi a hora que eu me surpreendi comigo mesmo, né? Porque eu vi que eu podia assumir a responsabilidade e as escolhas da minha vida e as decisões da loja. E aí foi a hora que a coisa começou a virar. E aí a gente teve Mas teve um evento, assim, alguma situação em específico que foi algum baque ou foi alguém, cara, algum então, conselho que te fez dar essa virada de chave? Esses acontecimentos assim? foram baque, né? Essa parada do sócio... Por que não deu certo? Era questão de ele não era comigo, ele era contra mim. Então, ele fazia coisas, não me avisava, e ele vinha no meu pai falar, tipo, para mostrar que ele estava fazendo, tentando me diminuir. E aí teve um acontecimento que ele fez uma coisa por baixo dos panos e a gente pegou porque o estoque não estava batendo com a venda e a gente viu que tinha alguma coisa errada. E quando a gente foi passar limpo, viu que ele estava cometendo esse erro. Então a gente decidiu tirar ele de jogo. E aí o meu pai também foi o acontecimento dele me cobrar. Eu falei, e aí, você vai peitar ou você vai rachar? Entendeu? Esse foi outro ponto. Outro foi o meu carro quebrar. Então, outro relacionamento. Então, foi um acontecimento, tudo junto, que bateu e falou, cara, e aí? Você vai ou você volta, né? Parece que quando uma coisa começa a dar errado, vem tudo. Vem uma bola de neve. Um looping, como diz um professor meu, é um looping de merda que vai acontecendo uma atrás da outra. E se o cara não tem ali uma base mínima, né? Seja família, religião ou alguma outra coisa, o cara afunda mesmo, né? Entra na deprê. É um momento de ousadia, né? Você tem que bater no peito e falar, agora eu sou ousado para poder fazer isso acontecer. E aí eu postei todas as minhas fichas. E foi quando a gente fez o empréstimo para poder fazer a loja se reerguer. Fizemos ali uma manutençãozinha interna, trocamos uma fachada, fizemos um investimento e aí fomos para cima. E aí as coisas começaram a melhorar. Dali para frente, cara, os próximos 7 anos ali, com os meus 24, 26, quanto tempo a gente se conheceu? A gente tá junto 5 anos? 2019 e 20 eu tava com menos 4, 24 anos. 24 para 25. Foi quando eu conheci a Mari, a gente ficou durante um tempo até que a gente decidiu namorar e tal. E isso implicou muito na vida profissional, porque eu entendi que agora eu teria que fazer planos para o futuro, né? Porque eu queria ter uma pessoa do meu lado, queria construir uma família, e a gente começa a fazer outras escolhas na vida pessoal. Não tem como a gente falar da vida profissional sem falar da vida pessoal, porque uma interfere na outra. E aí eu falei, pô, eu preciso melhorar isso aqui para eu ter uma condição boa para eu poder prover, né? E aí a gente começa a planejar muita coisa no futuro. E eu vivia muito agora, né? Tava numa vida de solteiro que eu, pô, final de semana
torrava o dinheiro, chegava no final do mês não tinha nada. Sim. Não guardava R$1. Sim. Então eu tava sem nessa. Planejar, sem assim, o planejamento da loja tava bom, mas o meu pessoal esquece. Então, a loja tava rodando legal, mas o meu pessoal não tava legal. E aí, quando a gente começou a se relacionar, foi quando eu finalizei o pagamento de empréstimo, né? Porque lembra que eu falei que teve um momento, então demorou mais ali uns 4, 5 anos para quitar a dívida e agora começar a ganhar dinheiro. E aí eu troquei de carro, que era um sonho, né? Fiquei 6 anos com a HB20, troquei para um Civic, que era meu sonho. Cara, eu tava numa fase boa de novo, né? Realizei o sonho de ter meu carro com a empresa que eu gostava de trabalhar, tava entrando no relacionamento e agora eu construiria um plano futuro. E aí a gente veio crescendo ainda mais, né? Por conta desse relacionamento, por conta da minha vida social na internet também, que a gente mudou o rumo, né? Eu fazia dancinha no TikTok, vídeo engraçado, passei a tratar mais de casal e continuando fazendo vídeo engraçado, mas a gente acaba mudando de nicho, né? Sim, do solteiro pro casal, pro namorando é automático. Né? Então, acontece um movimento ali das pessoas que te acompanham, que algumas deixam e outras entram. E aí a gente começou a produzir muito conteúdo, isso acabava influenciando na venda da loja, e as coisas foram acontecendo. Nos últimos anos, né, no ano passado, tem alguma pergunta que é antes disso ou eu posso continuar aqui? Eu ia falar sobre a pandemia, porque nesse tempo aí veio a pandemia, né? A pandemia logo depois que vocês se conheceram, foi quando a gente começou a namorar. Então, a gente se conheceu, chegou a pandemia. Como que foi os desafios na parte pandemia? Por incrível loja, que pareça, né? Cara, a loja... Muita gente se impactou. Né? A loja, a gente teve a oportunidade de entender que a pandemia existiam alguns produtos que estariam em falta e que a gente precisava vender eles. Ivermectina, zinco, álcool em gel, própolis, luva, cúrcuma, todas essas coisas vitamina C. Então, todos os outros produtos, eles ficaram de stand-by. Whey, creatina, essas coisas que é o dia a dia. Porque quando se trata de uma pandemia, a gente vem para uma série crítica. Então, as pessoas vão para o que é mais essencial: alimento, mantimento e imunidade, nesse caso. Então, o que eu fiz? A gente comprava absurdamente vários produtos que eram muito requisitados, tipo zinco, ivermectina, e a gente vendia. Então, por incrível que pareça, meu faturamento aumentou nesses meses, porque chegava e acabava. Não dava nem tempo. Chegava ivermectina, acabava. Chegava zinco, acabava. Chegava álcool em gel, acabava. Chegava luva, acabava. Porque todo mundo queria. Então, foi um momento bom, porque a loja ela aumentou o faturamento. Porém... Mesmo fechada. Ela aumentou o faturamento... E teve também uma questão que você começou a melhorar o seu online, site, essas coisas, porque foi uma obrigação de que o todos, mercado né? empurrou, né? A gente teve um movimento, né, da internet ali, no quesito geral, por conta da pandemia. Porque, você tá em casa, você vai fazer o quê? Eu vou ficar no celular. Então, os criadores de conteúdo cresceram muito nessa época. As empresas que tinham muito material na internet cresceram também. Teve muita gente que mudou de vida vendendo online. Teve gente que fechou negócio, abriu negócio online e mudou de vida, não abriu mais negócio físico. Então, a gente teve uma mudança no mercado por conta da pandemia, principalmente na questão de produto online, né? Produto digital. E aí, a gente teve esse movimento junto, vendeu muito bem. E assim, quando a gente retornou, eu fiz a mudança de endereço. Quando estava acabando a pandemia, foi quando a gente decidiu mudar. Porque então ali não já tem muito tempo. Não, ali tem uns 3... Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, Passou a pandemia, a gente abriu a loja. Foi bem... 21, 22 ali, né? Foi por aí. 21, né? E aí a gente abriu essa outra loja. Já tinha um recurso legal. Eu falei, cara, eu preciso melhorar. A nossa loja de 45 metros quadrados precisa continuar sendo a maior loja, né? Porque a gente sempre fala, a melhor do mercado também era a maior loja. Então a gente já tinha... Alguém abriu uma outra loja aí, um concorrente que era um pouquinho maior que a nossa. Aí a gente decidiu aumentar. E falei, vou trocar de endereço. E a gente foi pro endereço que a gente está hoje ali, que são 108 ou 109 metros quadrados de loja, que é uma loja bem grandona, né? E aí já investimos em arquitetura para ficar com uma outra cara. Eu falei, cara, eu preciso dar um passo, né, a mais aqui, mas como que o cliente vai me enxergar como alguém bem posicionado? Eu preciso mostrar esse valor que eu tenho aqui nesse espaço. Então a gente investiu em trabalhos manuais, né, que foi uma artista lá, Elo, e desenhou à mão a nossa parede lá, que a gente criou o sorvete de whey. Então a gente teve algumas inovações, sucesso, né?
Exato. Não, Estado em sensacional. todo. Eu posto, às vezes, o sorvete lá no meu store loucura. lá. Povo, meus alunos têm aluno no estado inteiro, né? Fala, cara, manda esse sorvete pra cá e tal. Fala, não, vocês loucura. têm que vir aqui, tomar aqui. E Não tem aí, como mandar, né? não tem. E aí a gente tem sempre buscado inovação, né, cara? E aí, nesses últimos anos, a gente decidiu noivar e casar. E foi quando a gente se converteu também na igreja. E as coisas aconteceram, né? Eu tava até coloquei nos meus stories que eu ia contar pra galera o meu outro momento de ousadia, que quando eu falei eis-me aqui, né? Então, o quarto ciclo, né, dos 28, que foi agora, eu acredito que foi um dos mais turbulentos. A gente fala muito na igreja que quando você se posiciona, vai existir muitas formas do inimigo te atentar. Então, se ele não está atingindo você diretamente, ele vai ao seu redor. E quando eu me posicionei, cara, eu blindei, né? A gente casou, a gente se batizou, não nessa ordem. A gente se batizou, depois a gente casou, ao contrário? Casou no civil. Isso, a gente casou no civil, porque não podia batizar sem ter o casamento no civil. Casamos no civil, batizamos e a gente casou no religioso. Aí, nesses intervalos, teve o Rio Grande do Sul, que foi o meu momento de ousadia no Eis-me Aqui, né? O que é esse Eis-me Aqui? Por que eu falo que é ousadia? Porque é você de coração se colocar diante de Deus para servir, cara. Sim. E para quem nunca teve experiência de servir, eu recomendo, porque não importa o lugar que você esteja, não importa quem seja, mas se você tiver ousadia de falar, eis-me aqui, o que eu posso fazer para ser útil, sabe? É doido. Eu tava vendo esse movimento do Rio Grande do Sul e eu fiquei incomodado, cara. O Espírito Santo me incomodou e falou, cara, você precisa fazer alguma coisa. E aí no dia eu decidi, falei, pô, vou botar a loja como ponto de arrecadação. E vou arrecadar alimento, vou fazer um Pix para doar e vou incentivar a galera na minha rede social. Então, eu postei print e tal, mostrei onde era. E aí começou a aparecer pessoas, pô, precisando de ajuda aqui. E aí eu comecei a me movimentar, ajudei um pessoal a carregar um caminhão com algumas doações. E no dia que eles estavam saindo, foi meu momento de ousadia. Eu orei e falei, Senhor, eis-me aqui. Preciso saber se eu vou ser mais útil aqui em Cuiabá, arrecadando alimento e ajudando pessoas a levarem, ou se eu vou ser mais útil indo para lá, porque eu tenho preparo físico para isso, eu posso ajudar, né? Com certeza. Eu treino, cara, eu tenho uma vida saudável, eu tô pronto para guerra, então bota eu onde o senhor achar que eu tenho que ir, eu tô pronto. Beleza, essa foi a minha ousadia, né? No dia seguinte, eu tenho o costume de ouvir o Café com Deus Pai todo dia, né? E para quem não sabe, o Café com Deus Pai é um livro que o cara também tem em formato de podcast, mas ele solta só no dia. Porém, o livro é escrito com 1 ano de antecedência. E naquele dia, cara, foi dia 10, não lembro do mês, mas foi no dia 10. O cara postou... Foi abril, não foi? Maio. 10 de maio, a gente abriu o podcast. Por incrível que pareça, esse livro, esse podcast que ele fez há 1 ano atrás, falava sobre uma enchente que aconteceu em 1900 e bolinha, da época dele. Lá no Rio Grande do Sul? Não, em outra cidade, que é desse cara que fala, né? E ele falou que ele abriu a casa dele para ajudar as pessoas, né? E ele fez o que estava no alcance dele. Então, ele e os pais abriram a casa dele, recebeu pessoas, deu alimento e tal. E esse, para mim, foi o momento que eu entendi que eu tinha que ir. Porque nada é por acaso, né? Então, quando a gente começa a ser cristão, a gente está aberto a todas as coisas, né? Os olhos espirituais, né? Os ouvidos. E eu falei, cara, é isso, esse é o chamado, né? A minha ousadia está sendo respondida. E aí juntou eu e meu padrinho de casamento, Moisés, que falou, cara, vamos. Falei, então vamos. E aí a gente postou um vídeo. Tinha acabado de casar, né? Tinha acabado de casar? Não, a gente ia casar ainda. Foi antes do no casamento. Civil. No civil, No isso. civil já tinha casado. A gente casou no civil, faltava acho que uns 30 dias. Faltavam uns 30 dias pro nosso casamento religioso, que aconteceu isso do Sul, e a gente decidiu ir. E antes disso eu fui para um curso da igreja, coisa da igreja, como é o nome? Encontro com Deus da igreja.
E eu tava nessa coisa espiritualizada, né? Que foi quando eu entendi que eu tinha que ter ousadia nas minhas orações. E aí aconteceu isso. E a gente postou um vídeo pedindo arrecadação, porque a gente recebeu uma ligação de um caminhoneiro e falou, cara, eu consigo levar a mercadoria para vocês só precisam arrecadar a mercadoria e pagar o combustível, que é 14 mil reais. Falei, tá fácil, vamos levantar os 14 e vamos embora. Isso numa sexta-feira. Sexta-feira, no sábado de manhã, a gente já tinha os 14 mil e começamos a arrecadação. No sábado, a gente já tinha muita arrecadação para encher o caminhão e sobrava, né? No domingo, eu recebo outra ligação de um cara que falou, cara, eu tenho um caminhão e eu mando com tudo pago. O motorista vai, eu pago as despesas dele. Já tinha carregado aquele? Não, ainda não tinha carregado. Não. Eu mando um bitrem, né, que era 2 vagão, né, de negócio, e você não precisa pagar o combustível, tudo por nossa conta. Pode levar. Aí eu falei, pronto, cara, que loucura, assim, chegava alimento, água, de tudo quanto é lugar, e a gente o dia inteiro, cara, não rala, batendo, arrumando o sacolão que não vinha pronto. A gente fez uma mobilização ali, a triagem, uma galera abençoada, assim, parecia que eu não sabia de onde vinha, a gente só postava no Instagram e pedia pra Deus mandar a gente, porque era muita coisa, cara. E as coisas aconteceram assim, de forma absurda em 3 dias. Deu segunda-feira, tava tudo lá, e tava começando a entupir. O caminhão chegou, acho que na terça ou segunda. Ele chegou. Foi segunda noite. Foi segunda noite, eu acho. E aí na terça a gente começou a carregar o caminhão. Não deu. A gente passou a terça toda carregando o caminhão e saímos no outro dia de manhã cedo. Então, em 4 dias, cara, a minha ousadia da oração, assim, foi feita, né? E a gente carregou esse caminhão e sobrou alimento para carregar mais outros 2 que viriam depois. Mas isso aí a gente chega lá. Saímos daqui e fomos para lá, cara. A gente passou 10 dias, 15 dias, eu não lembro, lá. E eu não tenho nenhuma ligação com o Rio Grande do Sul. Não tenho parente, não tenho amigo. Eu realmente, foi um chamado que fez com que eu fosse. Então a gente pegou a estrada, chegamos lá e vivenciamos tudo aquilo que algumas pessoas viram na internet um pouco mais, né? E qual que foi o seu sentimento na hora que você chegou lá? Você viu aquele desastre, Você falou, meu Deus, que... Tipo cara, assim, é doido. Tipo assim, você tá lá, sentir o cheiro e ver as coisas, tipo, tinha poste que tinha uma mochila, um brinquedo de criança lá na ponta, assim, coisa de 6 metros e lugar que era só lama onde era casa, sabe? Você se questiona, né? Você fala, cara, por quê, né? Por que esse povo? Por que tudo, né? Só que a gente sabe que não tem como separar, né? Em alguns lugares são... Assim como lá em Israel e agora no Líbano, tem muita gente sofre, morrendo, né? E qual que era o sentido disso? A gente fica se questionando, né? Qual o porquê, né? O que a gente tá para aprender com isso? Mas a gente tava ali para servir. Então, cara, os primeiros dias foram muito cansativos porque a gente tentava acessar uma cidade que a gente não conseguia. E outras a gente só acessava porque a gente estava com uma caminhonete 4x4. E eu não quero nem entrar aqui na questão da política porque, assim, é absurdo. É de dar raiva, sabe? De você ver situação de governo burocracia querendo controlar a distribuição dos alimentos. Teve até um BO com essa caminhonete na ida. Teve BO, furou pneu... Teve que fazer revisão. Foi... tudo para não chegar lá. Certo. Tudo para não chegar lá. E aí, a gente até atolou o carro um dia lá também. Então, cara, e aí nesse processo tiveram 2 momentos que eu me lembro agora, 2 momentos muito chaves, assim. Um deles foi um menino que através do Instagram, o Augusto, que a gente conheceu, que foi um menino colocado por Deus na nossa vida ali, porque ele entrou em contato com a gente, se dispôs, ele era de lá. Ele passou um dia com a gente e cedeu a casa dele pra gente acolher a gente, pra gente dormir. Então, antes o que a gente fazia? A gente estava numa cidade lá em cima, descia 200 quilômetros, só que 200 quilômetros com estrada de desvio, então demorava 4 horas para chegar. Então a gente pedia 4 horas só para distribuir 50 cesta básica. Então era muito difícil fazer isso. E aí os 3 primeiros dias foram assim. Depois que ele apareceu, a gente estava no centro, a gente conseguiu um centro para distribuir tudo de uma forma muito mais rápida. Entendi. Então
eu sempre falo que foram os primeiros dias que eu dormi e descansei, sabe? Na casa dele. Na casa dele, como se eu sentisse em casa. Porque o cara acolheu a gente tão bem que eu acordei de manhã assim achando que eu tava na minha casa, sabe? A sensação de descansado. Fala, cara, que massa isso, velho. E aí ele começou a acompanhar a gente, levar a gente, colocar a gente em lugares que a gente não conseguiria ir sozinhos. E que só chegava a caminhonete. Sim. Então tinha lugares que a gente encontrava pessoas que não tinham roupa, não tinham alimento. A gente deixava a cesta básica e falava, ó, aqui a gente levou tantas cestas, você pode ir lá para poder... Se você precisar de mais, você pode ir lá pegar. Então tinha igreja, tinha oficina, tinha um pessoal lá do sul que a gente conheceu que tinha oficina também. Então, os pontos que o pessoal estava ajudando, a gente levava os nossos alimentos aqui e entregava lá. Entendi. Justamente por conta da política que eu não queria entregar em alguns pontos, tipo CTG, polícia e tal. Sim. Então eu fiz questão de entregar pessoalmente. Então a gente deixava em alguns pontos e a pessoa ia lá recolher. E aí, esse menino foi um ponto muito importante, que a gente sentiu que ele foi movido, sabe, a fazer novas coisas. E o outro ponto que foi importante foi a decisão da gente voltar embora, que foi o dia que a gente saiu com 50 cestas básicas. A gente chegou numa cidade que era Vila do Taquari, né, que é o Rio Taquari, onde levou tudo. A Vila do Taquari são as cidades que são beira-rio, né? Rio. E elas foram todas devastadas. E a gente parou. Na verdade, eu parei porque eu vi uns gatos. E eu queria resgatar um gatinho para trazer embora. Uhum. E aí, quando eu parei, todo mundo descia, a gente começou a olhar, tal, os gatinhos já estavam sendo alimentados, como eram muitos, né, e era família, eu acabei deixando ali, e chegou um senhor nesse tempo. E ele começou a chorar, cara, ele falou, cara, eu perdi tudo, perdi minha casa, eu só tenho meu cachorro, aí a gente deu uma cesta básica, ração para ele, tem meu cachorro, minha filha, mas eu perdi tudo. Aí ele repetia várias vezes assim, cara, eu queria que a água tivesse me levado. E sabe aquele semblante de desespero, assim? Cara, queria que a água tivesse me levado, não aguento mais, perdi minha fé. E aí a gente falou, cara, mas... Isso foi assim, o que mais te impactou? Foi desse senhor, essa situação? Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ver, né? E ali eu vi, sabe? Tipo, uma coisa é eu ver casa destruída, né? Eu vi bicho morto, eu vi um monte de coisa. Senti o cheiro, mas ali eu senti a dor de uma pessoa que vivenciou tudo aquilo, sabe? E que perdeu a esperança. E perdeu a esperança e a fé. E ele falava, cara, eu perdi minha fé, eu tenho a Bíblia aqui, mas não tenho mais fé. Levaram tudo, eu queria que eu tivesse me levado. Sabe aquele desespero? Alguém estava prestes a cometer uma loucura, sabe? O cara podia muito bem chegar numa ponte que tinha ali, se jogar em água, levar ele e acabou, sabe? E deixar a mãe, a filha e a esposa. E a gente, lógico que a gente não ia entrar sem um direcionamento, né? Então, como ele já disse que ele tinha uma Bíblia, a gente acreditava que ele é cristão. Falou, cara, mas você não acredita em Deus? Deus tem um propósito na sua vida, né? Ele falou, cara, mas eu perdi a fé, por que eu perdi tudo? Não aguento mais e tal. Eu falei, cara, vamos fazer uma oração por você. E a gente fez uma oração por ele. E a gente deixou muito claro, cara, que a gente andou quase 2.000 quilômetros para estar ali naquele dia. A gente parou o carro num lugar que não tinha ninguém, por causa de gato. Aí eu gosto de falar que Deus usou o jumento, né? Para uma situação e com a gente ali usou o gato, né? Então, a gente parou. Se a gente não tivesse parado para ver o gato, o senhor não teria parado aqui para chegar e a gente conversar. A gente teria passado direto e a gente não se encontraria. Então, as coisas aconteceram para que esse momento fosse para sua salvação. Então, a gente orou, entregou a vida dele para Deus e mostrou para ele que, cara, não é por acaso, sabe? A gente não estava ali só para entregar um alimento pro corpo, mas também para a alma dele. E aí a gente sentiu que ele recebeu isso, sabe? Ele respirou, saiu com um semblante assim de esperança. De vida, né? E falou, cara, desculpa por ter falado as palavras que eu falei, o que era compreensível dada a situação, mas ele saiu dali renovado, sabe? E por que foi o momento desse de ir embora? Porque chegou a noite, a gente estava em vários grupos de WhatsApp deles, a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa que estava num abrigo, mandou uma foto de um cara falando assim, cara, esse cara aqui chegou hoje ele perdeu tudo, mas ele chegou com uma energia tão transbordando, sabe? Falando da palavra, dando esperança, tentando animar as pessoas, brincando com todo mundo para poder tirar esse clima pesado que as pessoas estão retomando a fé, sabe? E aí quando a gente abre a foto, quem era a foto? Do cara. Você tá que brincando. A gente entregou alimento. E aí eu falei, cara, é isso, velho. A gente
nossa missão tá cumprida, sabe? Foi usado e porque no tempo certo tudo... a gente sentiu que, pô, a gente saiu com 50 cesta básica, a gente entregou uma e voltou porque a gente não encontrava mais ninguém. Então a gente entendeu que a nossa missão ali estava cumprida. E esse foi o sinal. Falou, cara, a gente precisa voltar para o nosso trabalho, né, para nossa família. E foi isso, cara. A gente voltou e alguns meses depois a gente ofertou na vida desse outro menino que veio, que né, acolheu que vocês. acolheu a gente. E eu recebi uma mensagem uma pessoa não, foram duas. Uma mandou uma foto, outra mensagem que eles estavam numa conferência em Alphaville. E nessa conferência eles encontraram um menino na livraria. Essa menina encontrou um livro e ele contou uma história pela muito bonita, que é do Sul e tal. E que ele é muito grato à vida de duas pessoas que ajudaram ele, que fizeram ele fortalecer em fé e se posicionar. E aí, quando ela falou o nome do menino, era o menino que tinha acolhido a gente dentro da casa dele, cara. Cara... É muito doido, sabe? Coisas de Deus são tudo mistério, né, cara? E é de detalhes, né? E aí isso faz com que eu tenha muito mais vontade de ter ousadia na hora de falar eis-me aqui, né? Porque se ele não usar você, ele vai usar outra pessoa. Vai. Então, experimente ser canal de bênçãos na vida de alguém e colocar em suas orações. Eis-me aqui porque o que ele vai fazer é surpreendente. E pode também passar por grandes desertos, né? Com certeza. Igual a gente tá passando, né? E a gente sabe o quanto é significativo manter essa fé, essa chama acesa, porque não dá para desistir, né? A vida da gente é um presente tão grande e não dá para deixar passar, não dá para falar, não, eu não consigo, não. Eu mesmo também já, sabe, um pouco da minha história, passei por várias situações e tô de novo tentando me reerguer e vamos para cima e acreditar que sempre Deus está aqui deixando, né, dando um chão para a gente pisar, né? Não importa o momento que você esteja passando, o deserto, ele é para passagem, ele não é local de permanecimento. Então o deserto ele serve para que você passe. O buraco ele é cavado para que você seja adubado e arregado, para que você possa crescer e transbordar, exatamente. Então, é muito legal o que a gente tem vivido depois que a gente entregou a nossa vida, né, para Cristo. E aí, voltei do Rio Grande do Sul, passou 2 semanas, eu acho, meu casamento, que foi... assim, doideira que foi. A gente viveu uma coisa absurda, assim. O vídeo até viralizou no Instagram. A gente o tempo estava nublado, né? Era um tempo já de frio. O tempo todo nublado. E logo na entrada da Mari, a da noiva, né? Na hora que a porta abre, cara, você consegue ver no vídeo o sol aparecendo. Então, tipo assim, a porta tá na cor natural. E quando ela começa a abrir, você vê a cor mudando com o sol amarelado do pôr do sol, né? Na hora que abre... Que era essa a intenção de fazer nesse horário. Foi combinado. Eu mandei um WhatsApp pra ele e falei assim, ó... Naquela hora você pode mandar ali uma luzinha para destacar ela que vai ser top. Cara, foi loucura, assim. E a gente sentiu a presença de uma forma absurda, assim. Então, eu imagino. O que a gente tem buscado cada vez mais é transbordar através da nossa vida, sabe? Porque tem os dias de lutas e dias de glória. Exatamente. Esse foi um dia de glória. Esse foi um dia de glória. Glória. Né? Não tem nem o que falar. Exatamente. Tem que explicar, né? Ele promete e ele cumpre, né? E qual foi o maior perrengue que vocês passaram lá no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul? Cara, o maior perrengue... Fora atolar caminhonete, essas coisas assim. Tipo assim, alguma situação de risco. Cara, eu não considero ficar sem comer. De risco? Não, eu falo de risco de vida ali, porque vocês estavam num negócio extremo. A gente tava, nos primeiros dias, a gente ia com uma turma que a gente conhecia, uma turma do Mato Grosso do Sul, os guri, não adianta. E aí a gente tinha uma turma que tava mais preparada, né? Armada, no caso. E aí a gente tava voltando, era umas 3, 4 da manhã, né? Porque lembra que eu falei que a gente fazia esses 200 quilômetros? Na volta, tava tudo nublado, com chuva, e a gente não tinha vista. Então a gente andava muito devagar para conseguir enxergar. Entra um golzinho na frente do comboio, né? Que a gente tava em 3 caminhonetes, e o cara bota a cabeça para fora com uma pistola e vira pra gente. Nisso que ele vira, a galera que tava com a gente botou a pistola pra fora, deu 3 tiros pra cima. Pra espantar. O golzinho entrou numa ruazinha, dar, né? E a gente,
Atrás? Embora, não, fomos embora. Pisamos pra ir embora. Achei que virou um GTA Porque, o negócio. Não sei se todo mundo acompanhou todas as notícias, mas estavam dizendo que existiam grupos que estavam pegando, saqueando tanto mercadoria Sim. quanto pessoas, né? As carro, casas, né? casa, tudo. Então, e eram 3 caminhonetes, pô. Era uma Frontier nova, era uma Dodge Ram e uma Rampage, não sei, mas era só carro, pô, carro bom, caro, velho, né? pra aguentar Sim, a batidão, cesta né? básica, os trem que a gente tava carregando. Então a galera marcou e foram em cima e a gente abriu fuga. Esse foi o momento eu acho que o maior risco que a gente viveu, O porque maior perrengue, assim, de... passar fome, pra mim, você não vê, cara, você tá ajudando, você tá carregando, você passa o dia inteiro, você só toma um café da Só manhã no final legal, do dia que você... vai pra rua e ó, rala, cesta básica e tal, você vai ficando sem comer, no final do dia você reabastece, tá zero, né? É bem tranquilo isso aí, essa parte. Mas eu acho que o maior perrengue foi esse que a gente passou, assim, de risco de risco. vida, né? De risco foi esse. E a situação mais bonita, assim, algo que no foi... sul? Cara, que te impactou, assim, tipo, cara, foi essa do senhor? Do Senhor, de orar pela vida dele e sentir que nossa missão estava cumprida, sabe? Essa foi uma. Eu acho que eu posso compartilhar uma outra. Aham. A gente foi em um assentamento de 44 famílias de uma região, de um bairro, que eles não tinham mais abrigo, porque tinha muita mulher, criança e cadeirante. E senhoras também. E estava rolando muito abuso dentro dos abrigos. Sim. E esse grupo decidiram não ir para os abrigos, que também estavam lotados, e fizeram um assentamento em uma área pública para reivindicar suas casas que eles perderam, porque eles estavam sem suporte. E aí a gente foi visitar eles não tinham nada. Foi aquele que vocês estavam montando, né? Umas barracas, isso. as tendas. A gente foi atrás de pallet, a gente comprou 40 barracas, conseguimos bastante cesta básica, brinquedo para as crianças. Eu acho que foi um dia mais bonito, porque foi um dia muito bem aproveitado, sabe? A gente chegou cedo, rendeu, e a gente só descansou quando a gente entregou tudo que a gente prometeu, sabe? Compramos todas as barracas, pegamos todos os pallets que a gente conseguiu, eles desmontaram e foram construindo uma estruturinha melhor com lona e tal. Fizeram um espaço para as crianças brincar, a gente levou um monte de brinquedo, um espaço só para guardar alimento. Então tudo muito bem feitinho, sabe? A galera se uniu para fazer uma coisa bem feita. Então para mim foi um dos dias mais bonitos, assim, porque você via, cara, criança, velho, pega muito, sabe? Pega. E criança é muito simples, né? Então se você der um lugar para ela dormir, uma comida e um brinquedo, ela vai se divertir, ela vai ser feliz, ela vai ter criatividade para isso. Vai. Às vezes até doentinha, ela não deixa de brincar, então de dar risada. é muito puro, né? É. O sentimento de uma criança, ela é muito pura. E isso é o que eu acho que pega mais a gente, né? E os bichos também, né? Porque vocês gostam muito de bichos, né? Você, Mari, né? E tipo assim, você vê lá cavalo morto, gado, porco, cachorro. O cheirão lá é doido. E o cheiro de E aí foi quando a gente trouxe da cidade que a gente ficou, da cidade vizinha, chama Estrela, é Lajeado Estrela. E aí a gatinha que eu trouxe, né, a gauchinha, ela tem o nome de Estrela por conta do nome da cidade que ela foi resgatada, né? Aí eu trouxe ela para casa, ela viajou comigo alguns 1.000 quilômetros. E ela se deu bem lá com demais. os irmãozinhos dela. Quebrando tudo lá, na verdade. Ela quebra tudo lá em casa. Acho que ela nunca teve nada, né? Agora que ela tem um lar daquele... o trauma. Porque a casa deles lá um playground de gato. Né? Tem uns brinquedos lá que até eu queria ir lá brincar, mas se eu fosse... Cara, e o que assim, pra gente finalizar esse assunto de Rio Grande do Sul, o que mudou, assim, no Luan, depois de tudo que você viu lá? Maria, cara. Porque ter se batizado, ter casado no civil e depois ir lá participar de uma parada dessa aí. Por isso que eu falei pra você, esse é o quarto, né? O quarto ciclo, né? Meus 28 anos, que eu considero a cada 7 um ciclo aí, que foi... Tem sido um baque, né, cara? Eu acho que esse ano foi o ano que eu mais me posicionei espiritualmente e isso tem mudado muito a minha vida. O Rio Grande do Sul me fez valorizar algumas pequenas coisas, sabe? E eu voltei com uma cabeça um pouco diferente, mas eu não sei dizer qual quesito. Você sabe, amor? Obediência, né? Por conta da minha oração de ousadia, eu acho que eu comecei a ser muito mais obediente diante da palavra, porque eu entendi o quanto... Você fala começar a deixar algumas coisas de lado. De lado, renunciar a algumas coisas, né? E obedecer mais os caminhos. A gente vem de uma sociedade que tem muita informação, onde a gente é o juiz, né?
Então a gente decide o que a gente acha que decide. O que é certo e o que é errado. Isso aqui, se eu fizer hoje, não vai dar em nada, sabe? Pecadinho e pecadão, é tudo a mesma coisa. Então eu renunciei muitas coisas, assim. Então eu acho que essa questão de obediência me trouxe muita sabedoria também. Sim. Eu acho que para algumas coisas, no quesito posicionamento, não existe meio termo. Sim. Ou é ou não ou é. é ou não é. Então, eu acho que é isso, né? Foi É isso a que questão da mudou mais, né? obediência, sabe? E eu percebi que quanto mais eu servia, mais eu era recompensado. Eu acho que eu voltei, por ajudar o outro, eu voltei muito mais preenchido, sabe? Não é uma recompensa financeira, não é uma Não, nada recompensa de disso. relacionamentos, de Nada disso. trabalho. Isso é consequência. Sim, sim, mas é uma recompensa de... É como se fosse encher uma forminha de gelo, né? Exato. Porque às vezes fica uns buraquinhos vazios ali, tá sem Sim. gelo, e aí você preencheu. Você volta assim, cara, que massa, sabe? Que eu pude ajudar, que eu pude ser útil, que eu pude ser canal de bênção na vida de alguém. E eu quero mais, sabe? Você quer transbordar, você tem... Quanto mais você bebe da água, mais sede Mais você você tem, tem, sabe? né? Então, é muito Lá doido você isso. encontrou com Deus de verdade, assim, Cara, né? Não, foi, eu assim, tive- fora o batismo Eu tive ali, muitos porque encontros com são Deus, vários, né? Então, cada um desses momentos, eles foram diferentes, porque um, ele provava quem ele era, outro, ele me mostrava qual era o meu propósito, e outro, ele me confirmava esse propósito. Então, a cada um desses passos, eu fui entendendo se eu tinha que me posicionar, quando e por quê, sabe? Então, todos esses detalhes foram importantes para que eu me posicionasse, porque nos primeiros momentos eu tinha medo de vir falar Sim, aqui, falar de sim. Cristo, falar de Deus, falar sobre o Espírito Sim. Santo, porque eu achava que ia ser julgado. Sim. Hoje eu já não me E importo. né? E é. Sim, hoje eu já não me importo, porque é meu propósito, cara. Sim, sim. Eu até ia chegar nesse ponto, né? Porque aqui eu coloquei algumas coisas da nossa entrevista no roteiro. E namoro, mudança de vida num relacionamento. Desde quando você conheceu a Mari, já vinha vindo ali grandes mudanças no perfil do Sim. Luan, né? Tipo, como homem, Sim, como pensar Aham. em prover lá na frente e tal, tal, tal. Os vídeos engraçados que ficaram, né? Foi mudando, Foi mudando. o O nicho, o né? nicho, foi mudando a personalidade de vocês na rede social, né? Tudo isso, aos poucos foram, igual você falou, tirando e somando em outros. E é tipo assim, o batizado, que é o renascimento do Luan, né? Na época, o que mudou, assim, a sua perspectiva de vida, assim? Qual foi os grandes desafios depois de Depois entrar disso, nas águas, assim? cara, o batismo, ele é um assumimento público de que Cristo é o meu Salvador, né? Então, ele representa um novo tempo, né? E quando você assume algo e se posiciona no mundo espiritual, o mundo espiritual vem contra também. Então, existiram muitas renúncias. Eu acho que uma das primeiras renúncias que eu tive após o batismo foi a pornografia. A pornografia me consumia muito e eu achava que era comum. Todos os homens fazem isso, né? É uma Nada necessidade, demais. né? Pô, eu não sei o quê, preciso é fisiológico. trocar de óleo, né? Eu preciso liberar isso esvaziar a aqui. sacolinha. E aí eu falava, cara, de boa, normal, né? E aí a gente Aham. vai estudando a palavra e a gente vê que não é de boa, não é bem Não. assim. Você fala, cara, mas por que não é, né? Tipo, não faz sentido, né? Aí você começa a estudar um pouquinho e fala, pô, vamos ver qual que é dessa? Vou dar uma segurada aqui. Aham. Mas é muito natural, cara. O que é o conhecimento liberta. Então, quanto mais você estuda a palavra, mais você vai entendendo as coisas e entende E o porquê. fica fácil seguir Fica aquilo, fácil. Então, quando eu abri mão, foi muito fácil, cara, de deixar de fazer, sabe? E aí, quando eu deixei de lado, outras coisas, em contrapartida na minha vida, foram acontecendo. Meu relacionamento foi melhorando. Então, eu falei, cara, eu tô entendendo, sabe? Tô abrindo mão disso aqui porque existe algo que eu preciso viver, mas eu só vou viver se eu me sacrificar, Tem que pagar o preço. pagar o preço. E não é barato. Não é barato. Então, sacrifiquei. Porque sair de uma criação, né, um modo É cultural, um vício. É um vício. machismo e tudo mais, né? E muita gente, até outro dia a gente estava conversando sobre isso lá na loja, né? Sim. Dessa questão de o quanto você colocar um propósito e seguir aquela condição, o quanto aumenta a oferta de situações, certeza. de E tentações. Com certeza. Né? A gente tem aquela questão do que eu falei, né? Quando a gente se posiciona, o mundo espiritual ele vem contra você. Sim, Então, sim.
você vai abrir mão ali daquela pornografia, seu... né? Vamos falar. E aí você vai abrir o Instagram e vai ficar rodando o Reels, vai começar a aparecer dancinha de menino de biquíni, dancinha de decote, aí você tem que fazer o quê? Clicar nas 3 bolinhas lá e colocar não visualizar Ocultar. mais, ocultar, e aí aquilo com o tempo vai acontecendo. Mas também vai acontecer No mundo real também. No mundo real. Então você tem que estar bem posicionado. Quando você está bem posicionado, você sabe o que você quer e sabe qual a promessa que tem para você. Sim. E, cara, é muito mais fácil você... Não olhar a tentação, mas é olhar para a promessa. Porque você não vai deixar de olhar para a tentação, mas a sua Focar visão está na focada na promessa. promessa. Então aquilo ali você sabe, você começa a discernir as coisas, sabe? E o jogo muda totalmente. O jogo muda totalmente. Não é fácil, né? Mas vai valer a pena, né? Com certeza, vale muito. O batizado, né? Teve também... como que eu posso dizer? Resvalou também nas amizades, né? Sim. Teve Cara, mas alguma eu falo situação bem assim a verdade, que, tipo assim... eu sou muito... É uma dificuldade que eu tenho de fortalecer as amizades, sabe? Eu esqueço. Não é que eu esqueço. Eu não tenho tanto carinho que eu acho que alguns amigos merecem, sabe? Porque eu sou muito de boa com tudo. Então, o cara sumiu 5 anos, é amigo, vai falar comigo depois? Pô, nós é amigo, velho. 5 anos pra mim é como se eu passasse um mês, porque eu tô tão focado nas minhas coisas que às vezes eu... Até demais. Que eu E as pessoas focadas nas delas, né? entendeu? E que aí às vezes naturalmente vai acontecendo. Tanto que o nosso casamento, ele era pra 150 pessoas e foram 104, 90 e pouquinho. E dessas 90 e pouco, acho que 30 eram amigos ou menos. Não Por foram. aí, né? Eram bem poucos, sabe? Porque realmente a gente parava pra pensar, cara, quem são os nossos amigos agora, sabe? E aí não tinha muita opção. Mas eu não tô falando isso porque eu acho ruim. Eu acho, pra mim, tanto faz, sabe? Tá comigo quem tá no mesmo propósito que eu. Quem não respeita as minhas escolhas, não serve, cara. Não tem que... eu vou respeitar a nossa história do passado. Pelo que a Luan gente viu. virou Meu irmão, crentinho, não sei o eu que quero saber. tal. Não quero saber. Então, cara, não tenho o que agregar. É nós, estamos juntos. Eu respeito que a gente viveu. Se a gente se encontra Segue legal, o baile, né? segue o baile. Mas eu não vou ficar fazendo questão de agradar os outros. Existe outra pessoa que eu Ou quero agradar. deixar de lado o seu propósito para Exato. poder agradar alguém, Não para dá. manter aquela amizade que às vezes Não dá. nem era saudável. Porque eu recebi... Tóxico, né? Igual a Mari fala. Eu recebi um propósito. Eu quero cumprir, eu quero viver as bênçãos que ele colocou para mim, cara. E eu vou colocar no meu caminho ou ao meu lado pessoas que vão me agregar e vão me ajudar a chegar lá. Eu não vou ficar olhando pro passado. Pô, foi muito massa que eu vivi lá. Eu me arrependo de algumas coisas, sim, né? mas eu tinha que viver. Fazem parte de quem eu sou hoje. E é legal eu ouvir essas pessoas e lembrar de quem eu fui. Por quê? Porque me lembram que existe um lugar que eu não quero estar, entendeu? E é isso. Minhas amizades, eu sou muito de boa. Eu sou muito claro com as minhas amizades. Todo mundo sabe que eu sou assim. E às vezes eu peço desculpa e perdão por ser assim. Mas é a forma que eu sou, sabe? Eu não consigo... Sim. Não dá pra vestir máscara, né? Não dá pra agradar, né? Todo mundo. Nem Jesus agradou a todos. Né? E o projeto casamento, né? Depois do sim e tal, Cara, foi depois do também algo assim... Foi legal. Rápido, Foi legal, né? foi legal. O Vocês projeto gravaram depois o do podcast, ele foram né? uns Fizeram. episódios de podcast, foram vários vídeos Muitas no pessoas Instagram. assim se inspiraram também na história de vocês, porque vocês sempre compartilhavam a vida real, né? Era o perrengue, as partes massas, o que dava certo, as vitórias, porém era muito mais perrengue, né, do que... Cara, o casamento ele é muito doido, velho. Porque foi tudo muito rápido, né? Foi 1 ano, né, de planejamento, mas mesmo assim Foi parece assim, que né? passa voando. É um mundo paralelo o casamento. Na hora que você vai começar a fazer, você começa a descobrir que tem um monte de coisa que você tem que pagar e você não sabia. Cerimonial, eu acho que é o essencial, mas aí tem decoração, tem forma de doce, Filmagem, tem fotógrafo, filmagem, fotógrafo, música, local, data, convite, brinde, e é uma loucura, assim, parece que não acaba nunca, e vai indo, né? E uma ousadia que eu fiz foi vender meu carro para pagar o casamento. Né? Quando eu decidi vender o Civic, que era o meu sonho, para poder pagar o casamento, mas Deus é tão bom que ele proviu sei quantas vezes mais que eu não consigo contar, acho que 3 vezes mais, que quase foi o valor do casamento.
E fomos abençoados de várias formas, cara. Com trabalho, com propostas boas, com familiares que ajudaram no casamento. Então, assim, é muito massa, cara. Lógico que você tem os sacrifícios que a gente falou ainda. Então, a gente começava a apertar as nossas despesas. Falava, ó, vamos dar uma seguradinha para nós conseguir pagar esse aqui. Vamos trabalhar um pouquinho mais aqui e tal. E aí, vamos fazer o podcast porque a gente consegue parceria. Vamos continuar gravando o vídeo porque se esse viralizar, pô, pode aparecer. E apareceu. Então, a gente teve muita coisa muito boa no nosso casamento que foi graças a parcerias. Sim. E foi o que fez ele ser o que foi, sabe? Então, o projeto Depois do Sim, que ainda tá lá, quem quiser ver tudo desde o começo. Se você vai casar, eu recomendo que você assista os vídeos Depois do Sim, desde o começo. Assista também os podcasts. Deixa o arroba aí pra galera. Arroba Depois do Sim deles, tá? Tem muita coisa boa para você entender por onde começar. E saber também o que você vai gastar, porque exige planejamento. Sim. Quanto mais rápido você quiser casar, mais caro fica. É basicamente assim. Por quê? Se Porque acelerar as coisas, os fornecedores têm que ter data, eles têm que saber quantos convidados são, eles precisam se preparar. Ainda mais vocês que casaram em outra cidade, outro estado. Foi a melhor coisa que a gente fez, cara. Porque você não precisa convidar pessoas por educação, sabe? Assim. Convidar pessoas por educação. E aí a gente acabou. E depois ainda nego sai falando mal da Exato. Pois é, então foi tudo perfeito, assim, porque a gente foi tudo bem preparado. Massa. Eu vou fazer uma pausa aqui nos nossos assuntos pra gente fazer um café do Três Corações, então, tá? É o nosso patrocinador do canal. E quem está vivo aí no Instagram, comente. Manda pergunta. Manda pergunta. O Ítalo mandou uma pergunta aqui, ó. Qual Ítalo? Ítalo Marechal. Schumacher, pergunta pro Luan qual é o atual propósito do Atacadão de Suplemento. Pergunta dura. Oh, que legal, velho. Massa, mano. Você vai fazer um café enquanto eu falo? Pode. Fala aí pro Ítalo aí. Responde a pergunta dele. Muito boa essa pergunta, cara. Hoje o propósito do Atacadão, a gente tá passando por uma repaginada, né? Essa repaginada aí do Atacadão vai vir com novos conteúdos. E o propósito agora é trazer Atacadão para mais perto de você, né? No quesito informação. A gente quer estar mais perto dos nossos clientes, a gente quer entender melhor a persona de quem compra no Atacadão. Queremos fazer com que você se sinta parte dessa família, para que a gente possa juntos alcançar a melhor performance e a sua melhor versão. Não é sobre vendas, né? O nosso propósito, principalmente falando sobre mim, né? Porque se eu não falar sobre mim, eu não falo sobre o Atacadão. É ajudar pessoas, ajudar pessoas a se sentirem bem consigo mesmas, a se posicionarem, né? A ter um estilo de vida saudável. E a saúde, ela não quer dizer só no mundo corpo físico, né? Você precisa preparar o físico para que você possa suportar o espiritual. E a mente e o corpo... ali, exato. E se você não acredita e não tem fé em nada, o corpo e a mente, eles andam alinhados. Se o seu corpo está bem preparado, a sua mente ela vai estar bem preparada. Então, é científico que a pessoa que tem a melhor performance nos estudos, ela também tem um bom condicionamento físico. Tira aí no... E vice-versa. Entra aí no Instagram, velho. Quais que são os grandes players do mercado na área que você gosta? Sei lá, do ramo imobiliário, do ramo fitness, fitness não tem nada a ver. Do ramo de empresário, do ramo de médico, nutricionista, endócrino, dentista, cirurgião, corretor. Pô, esses caras, todos os grandes players, eles têm uma vida saudável, eles têm uma rotina, eles cuidam do corpo, porque eles sabem que assim a mente vai estar alinhada com eles. Então, é científico, tá? Eu acho que esse é o nosso propósito, ajudar pessoas a encontrarem a sua melhor versão. Não é só sobre vender, né, Luan? Não, vender até é consequência. Porque, desde que eu virei membro da família Atacadão de Suplemento, eu me considero um membro, porque ali a gente é uma irmandade, né? Eu, você, ajuda, né? O Lucas, o Alisson, todo mundo que está ali. Qual que é o segredo do sucesso nessa parte de ter todo mundo ali como família? Porque a gente chega lá, é uma resenha, a gente troca ideia, não tem um assim, cara, pau no que cola lá, entendeu? Sim. É só gente firmeza, porque isso são vocês que atraem. Né? Não é só o Luan, tá? O Lucas, o Alisson, os caras são ponta firme também. Qual que é o sucesso, assim, ou é o bagulho natural? Cara, eu até tinha mais dificuldade em entender que a gente já podia ser considerado um sucesso, né? Porque eu achava que existiria um tempo
para que a gente seja reconhecido aí, né, de forma que a gente tenha sucesso, sei lá. Mas hoje eu entendo que a gente pode ser considerado pelos feedbacks que a gente recebe, né, os clientes que falam que a gente trata super bem, que a gente já temos muito tempo de mercado, né? Eu diria que um dos segredos é você ter uma boa equipe. Você confiar em pessoas onde cada uma sabe fazer muito bem aquilo que ela foi determinada, sabe? Porque ninguém fez nada sozinho. E quando você tem uma equipe, como eu tenho lá no Atacadão, você consegue tempo para pensar em novas coisas. Você consegue ter mais criatividade, você consegue ter novas ideias Porque ali sai a ideia da cabeça de todo mundo, de né? todo mundo participa. Né? É importante que eles participem, né? Porque vídeos. Eles também são parte, né? Então eles precisam participar de todas as formas. Então eu acredito que o sucesso está atrelado a saber liderar e fazer trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Até porque os vídeos que vocês gravam lá hoje, assim, vídeos engraçados e tal, isso para a loja, assim, é algo que soma muito, né, Luan? As pessoas acham que não, mas, né, tem um impacto muito grande, né, na questão de conhecer a marca, de conhecer a equipe e tudo mais. O sucesso está muito ligado à humanidade, né? Humanidade no quesito da venda ali, né? A venda, ela é humanizada, né? A gente, quando vai vender, a gente não chega oferecendo produto, a gente pergunta por que você quer comprar o produto, né? Qual que é o seu objetivo? Eu quero entender a sua necessidade, né? Eu quero resolver o seu problema. O seu problema, ele é nosso agora. Sim. Se você chegou aqui na loja, você trouxe o problema para que nós juntos possamos resolver. Então, o sucesso da loja é isso. É que a gente tem essa abertura de entender qual é a dor do cliente e juntos resolver, né, esse problema. Porque não é só... eu posso muito bem botar um produto super caro pro cara levar, ele vai comprar e depois ele vai descobrir que aquilo não era para ele e não volta mais. Sim. Agora, outra coisa é eu ser sincero. Às vezes a gente é sincero até demais. Sim. De falar que a gente tem um produto ali que tem quem não presta. E aí o cara sai dali sabendo que aquele produto é ruim. Né? Mas a gente precisa ser claro, né? Porque tem gente que quer comprar o produto que é barato. Sim. A gente tem que ter, mas tem que mostrar para ele que tá levando o produto e que talvez não é o que seja ideal para ele. Isso fideliza, né? Porque o cara volta. Né? Pela sinceridade, acontece. Às vezes a gente não faz parte do sucesso também da equipe, né? E o sorvete de whey de lá também é um grande atrativo. Né? Eu considero que é o maior atrativo hoje, porque você não encontra nenhuma outra loja, e eu digo até no Brasil. Esse ano foi a primeira vez que eu vi uma empresa fazer um gelato, não é um sorvete igual o nosso, é um gelato de whey, mas ele é tipo assim, a receita deles é um gelato e eles botam a whey. No nosso caso, o nosso sorvete é feito de whey, a base. Então é um pouco diferente. Mas eles não estão no mercado igual a gente está. Eles fizeram só para um evento ali ou outro, sabe? Então, realmente, todo mundo que vê o sorvete, eles ficam vislumbrados, porque não tem adição de açúcar, sem lactose. E o nosso maior desafio era fazer a pessoa provar, porque quando você fala que é fitness, que é sem adição de açúcar, que é sem lactose, a pessoa já faz aquela cara, fala, deve ser ruim pra caralho. E aí, quando ela toma, ela se surpreende, entendeu? Então, eu acredito que é o nosso maior case. E é o que a gente tá investindo aí nesses últimos dias para tentar replicar essa fórmula secreta, né? Aí. É igual da Coca-Cola. É a fórmula secreta. Sobre o sorvete também. Como surgiu a ideia do sorvete? Cara, a ideia do sorvete, massa. A ideia do sorvete surgiu porque existe uma pessoa dentro da empresa que era formiguinha, que sou eu. Doce era comigo, entendeu? Era, né? Que agora a gente tá num propósito aí que não tô sem comer açúcar, mas eu gosto muito. E aí, cara, eu inventava coisa pra comer doce. E aí eu tinha que ser saudável. Né, então eu falei, vou fazer o quê? Vou misturar essas coisas aqui, preciso fazer um doce. E aí foi quando a gente inventou o shake primeiro. E a gente tinha um gastrônomo que trabalhava com a gente e falou, cara, bora tentar fazer um sorvete de whey? Eu falei, bora. Tô dentro. Mas precisa comprar uma máquina. Putz, e aí eu pensava, cara, vou comprar uma máquina. Que é uma bala, né? Pra ter cara, vou tentar fazer um sorvete e se não der certo, eu vou fazer o que com a máquina? Falei, cara, será, né, que a gente tá com essa força pra fazer? E eu ficava pensando, né? Falei, cara, vamos pesquisar. Aí pesquisamos e tal, achamos uma máquina usada. E a gente comprou essa máquina parcelada em 10 vezes, porque na pior das hipóteses, se não desse certo, eu ia vender, mas tava parcelando e amortizava na venda da loja. E aí a gente começou a testar. Aí vai proteína aqui, vai proteína aí, gasta e gasta, até que a gente acertou.
Cara, na hora que a gente acertou, aí não teve jeito, né? Foi sucesso. Sorvete é sensacional, cara. Sim. E vou fazer umas perguntas para você aqui, para a galera Manda conhecer mais do Luan, né? Do pessoal, das preferências do Luan. Na hora do café a gente sempre faz para os convidados. Quem que é um ídolo para você, Luan, hoje? Um ídolo? Seu maior ídolo. Cara, meu maior ídolo é Cristo. Não sei, cara, eu tenho ele como um... É muita coisa, a Bíblia tem muita coisa pra gente ler que toda vez que você lê alguma coisa é novidade, sabe? Mas vamos trazer aqui pro mundo, né, de hoje em dia, pessoas Terreno. que eu acompanho, pro mundo terreno, né? Cara, quem acompanha, eu sou muito ruim de acompanhar as pessoas aí. Eu acompanho... Eu tô numa fase agora de estudar investimentos, né? Então eu tô acompanhando Bruno Perini, os sócios ali, que eles falam um pouco de investimento, bolsa. Acompanho o Pablo Marçal, que ele fala muito sobre Cristo e tem um posicionamento muito legal. Sim. Na verdade, ele é bem polêmico, né? Mas tem coisas... Eu Tudo que trabalho, tem um porquê, eu né? trabalho com a internet já há um tempo, eu entendo o posicionamento dele. Às vezes ele dá uma apelada pro vídeo viralizar, A linguagem, mas ele entrega né? a mensagem. Sim, então, sim. eu acho legal. Eu sacada, analiso muito porque ele é sempre estratégico. Sempre. É por isso que eu gosto de... Será que a cadeirada de- foi estratégica? Não, acho que a cadeirada não. Acho que a cadeirada não. Ele não tava Eu esperando. acho que ele não tava esperando, não. E aí, quem mais que eu acompanho? Cara, eu não... João Mena. João Mena é um cara que eu acompanho porque ele faz Que fala análise do de estilo. imagem. Eu sigo Então ele também. fala de posicionamento, ele fala da estrutura no geral, da imagem, desde por exemplo, um show. O formato do palco, as luzes, o que aquilo diz o que, Mensagens obscuras ali, né? subliminares. Subliminares, Então ele tem todo esse conhecimento de imagem, né? Visual. Então eu acho isso muito da hora. Eu também assisto muito. Eu acompanho uma galera que é criadora de conteúdo de roteirização e criação de Reels. Reels criativo. Que a galera tem umas sacadas muito intencionais e boas de fazer a gente assistir o vídeo do começo ao fim. E aí eu fico revendo isso para tentar entender o que eu posso aplicar no meu negócio. Sim. Que mais, cara? Eu gosto de acompanhar do mundo fitness ali o Paulo Musi, que ele é muito inteligente, ele conhece ali, tem uma admiração muito grande pela pessoa que ele é, com a família dele, com o negócio dele, com as coisas que ele faz. Acho que são esses, cara, acho que os maiores, assim, que hoje em dia eu acompanho, assim, com muito assíduo, sabe? Sim. São esses. E uma música, Luan? Qual que é Uma uma música? música que você tem na sua playlist, que você escuta quando você tá ali meio na bad, ou quando tá feliz demais? Tem uma música que você tem, assim? Dos últimos momentos aí, tem uma música que chama Eu Permiti o Vento. O nome dela, ela é da Joane Rodrigues. A Joane Rodrigues foi uma menina que a gente conseguiu contratar ela para cantar só essa música no nosso casamento. Sério? Porque é uma música que fala sobre a passagem de Pedro, né? Do barco, que começa a ventar, que ele começa a gritar para Jesus, ele entra no mar, ele afunda, mas a mão dele está estendida, enfim, aquela passagem ali. E fala sobre isso, que Deus permite o vento, né, a tempestade, para que a gente seja fortalecido, mas isso não significa que a gente não vai chegar do outro lado, né? Então, essa música eu já ouvi várias vezes, às vezes eu tô treinando, eu escuto ela, às vezes eu tô triste, eu escuto ela, e ela foi um marco no nosso casamento também, então Sim. eu gosto muito dessa música. Marcou muito, né? Marcou muito. E um filme, Luan? Filme? Um filme aí que você filme? assiste várias vezes, que você indica e fala, pô, assiste esse filme é top. Avengers, né? Cara, acho que eu não tenho um filme que eu assisto repetidas vezes, assim, eu não Forrest sou um Gump, cara... Titanic, Não, já teve pior gente que falou que assistiu 15 vezes o Não, Titanic. pior que não, cara, eu não tenho... De vez em quando eu assisto de novo porque a Mari Divertidamente. gosta de ver os filmes repetidos, mas eu não tenho... Eu gosto muito de filme da Marvel, né, cara? Tipo, essa coisa de herói, personalidade de herói, eu acho muito massa, sabe? Entendi. Eu não tenho um filme, assim, que eu falo, cara, esse filme eu vou assistir de novo porque... Eu não... E filme um livro. Mano, Livro de cabeceira. De cabeceira tá a Bíblia lá, mas livro... Esse outro é o livro. básico. Né? Cara, livro... Cara, é difícil, eu não sou bom de leitura, não, hein? Não? Algum que você leu que
te fala, pô, Que eu já aquele li. livro eu lembro às vezes, uma passagem, foi algo que... Nem que for da época da escola. Da escola, né? Porque eu acho que a última vez que eu li um livro inteiro foi na escola. Foi obrigado Cara. ali. Cara, um livro. Ah, não, os livros de empreendedorismo eu já li um monte, Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho legal. Foi uns que comecei a ter, despertar aquele quem roubou meu queijo? Acho que é alguma coisa Esse eu não assim. conheço. Quem roubou meu queijo, eu acho que é isso. É de uma história de um estudo científico sobre ratos que fala sobre comportamento, porque os ratos eles são usados para a primeira fase de testes em humanos, né? Então eles falam sobre o comportamento dos ratos como se fosse uma analogia ao comportamento humano. Então ele é bem legal. Eu acho que é quem pegou meu queijo, quem mexeu no meu queijo, alguma coisa assim. Procurei, amor, por favor. Só para confirmar esse nome. Mas ele é muito legal, porque ele fala sobre comportamento. O Poder do Hábito também é legal, fala sobre comportamento. Tem vários livros, né? Foi Quem só... mexeu no meu queijo, né? Eu tinha esquecido que teve uma fase da minha vida que eu estudei programação neurolinguística, eu li bastante livro. Tem Constelação Familiar, que fala também sobre constelação familiar, né? 5 linguagens do amor. você 5 leu? linguagens do amor. Aí, ó. Então, Foi ali, ó. Eu li através dela. meio que obrigado. Os assim. resumos, foi uns resumos, assim. Né? Foram esses, cara. É legal. E todos esses livros somaram bastante, assim, pra mim. E pra fechar essa parte aqui, se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa nessa história, na história do João? Cara, eu não mexeria, não. Não? Eu gosto da Mudaria vida que eu nada? tenho hoje, sabe? Eu acho que os acontecimentos que eu vivi me trouxe até aqui. Eu não mexeria porque talvez uma escolha que, mesmo que tenha sido muito errada, não me traria onde eu tô hoje, sabe? Mudaria o rumo da minha vida, sabe? Então, até os erros que eu cometi, eu tinha que ter cometido para que eu pudesse chegar aqui hoje, assim. Não mexeria em nada. 0% Não mexeria em dos nada. convidados mexeriam em alguma coisa no passado por conta dessa visão, de achar que iria impactar em outra coisa e tal. Ah, não. Porque hoje eu tenho o poder de escolher, né? Naquela época, Naquela época eu tinha, mas as minhas opções eram limitadas e eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Então, se eu voltasse hoje, com a visão que eu tenho hoje, seria tudo diferente, entendeu? É aquela coisa de filme de linha do tempo, sabe? Que se você volta e você muda o... Então, eu não mudaria nada, não. Eu me arrependo, mas faz parte do que eu sou hoje, né? Os meus erros também é importante que eu lembre deles para que eu não cometa... né? Que eu não cometa o mesmo erro. Massa. E o Legendários? Nossa Senhora. O que é o Legendários? Eu voltei do Rio Grande do Sul, né? Eu ainda não era legendário. E depois, amor, foi depois do casamento, né? Não, foi antes. Uma semana antes. Algumas semanas depois do casamento, uma semana antes da lua de mel, eu fui pro Legendários. Que foi nesse período que aconteceu tudo. Cara, o Legendários, ele é uma subida no monte, né? A gente não pode falar muito sobre o que acontece lá, mas é um encontro com Deus de uma forma pura. Porque a gente se coloca em situações ali onde você tem que duvidar da sua fé, assim, sabe? E aí você vê muitas coisas. Se você não tem nada para resolver na sua vida, vai mesmo assim, porque você pode ser canal de bênção na vida de alguém, sabe? Por você estar lá. Que a pessoa pode ver em você uma saída, alguém que ela vivenciou algo, ou algo que você fez, ele vai despertar nela algo que ela precisa ressignificar. Às vezes um simples testemunho, né? Qualquer coisa. É muito massa, cara. E você aprende a se posicionar como homem, como pai, como marido, como filho. Você entende a se posicionar. Porque é só pra homem, cara. Então, se o cara que tem dúvida se ele tá na transição ali de menino-homem, ou se ele acha que não deixou a meninice pra trás e precisa fortalecer como homem, ali é pra ele, sabe? Mas tem que ir aberto, porque você vai tomar a pancada, cara. E o que foi esses dias pra você? O que significou esses dias pra você lá no Legendários, Luan, depois de tudo que você tinha vivido já no Sul e tal? Eu cheguei lá falando, cara, já tinha visto batata. Falei, esse negócio aqui vai ser batata, filho. Já acabei de voltar ao Rio Grande do Sul, quero ver coisa pior. Eu não vi nada pior, não, mas é porque é diferente, né? Quando você vai servir o outro, você tá olhando pra fora. E o legendário é você olhar pra dentro, né? Então você
você vem para algumas questões internas, algumas brigas internas, né? Então, Dogmas, dogmas, dores vícios, antigas. dores, e é hora de você olhar para dentro, né? Então, é diferente, né, cara? E é isso, tipo, você volta fortalecido, pronto para botar tudo nas costas e assumir, sabe? Tipo, o seu posicionamento como homem, como filho, como pai, Irmão, 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 né? massa. Porque são... E teve um encontro assim, em algum momento, um encontro com Deus onde você ajoelhou e só Cara, teve um teve. momento muito massa ali que a gente não pode contar detalhadamente o que Sim, sim. acontece, né? Mas tentar explicar. É, você começa a se lembrar das coisas que você leu e viu, né? Da história de Cristo, né? E aí você fala, pô, cara, Cristo deu seu sangue, deu sua vida por mim, cara. Por mim, por você, e eu não vou fazer isso aqui? Tá maluco? É. Aí você fica maluco, você fala, o quê? Eu vou pra cima, velho. E é a hora que você se descobre, sabe? E que você também sente uma energia que ela vem do Espírito Santo, sabe? É massa. Tipo, você sente uma energia muito poderosa, assim. Mesmo ali num momento No de momento extrema de dificuldade, né? fraqueza, de cansaço. Porque é a hora que você testa a sua fé, né? E você Sim, tem que entregar, porque senão você não vai sim. experimentar isso. Se você não entregar aos pés da cruz toda a sua angústia e dor, você não vai experimentar um novo, né? É. E essa parte de pós-legendários ali também tá tendo, né, outros desafios, né, na sua vida. Tem, E tem. como que você tá lidando? Porque hoje você é marido, né, você tem um lar, tem uma Sim. esposa, além das atribuições da empresa e tudo mais. Como que você tá lidando, vocês, né, Uhum. essas situações assim, de lutas terrenas, Sim. de provações e tal? Cara, eu agradeço todo dia pela vida que a gente tem como casados, que eu não tenho que reclamar, sabe? Uhum. Eu sinto que o nosso casamento ele é blindado porque a gente está sempre agradecendo, orando, pedindo discernimento. Então, desde o dia que a gente casou, a gente não. Desde que a gente casou, não, né? Até antes disso, desde o dia que a gente começou a seguir a palavra, que a gente se converteu, a gente tem vivido boas novas dentro do nosso relacionamento. Então, eu ouso dizer que o nosso casamento ele anda blindado, sabe? Aham. E as dificuldades elas são sempre externas, né? Então são acontecimentos nas nossas famílias que fazem a gente balançar, né? Como se o inimigo como ele não atinge a gente, ele vai ao redor, né? Então ele vai na empresa, ele vai na família, Uhum. ele vai, enfim, ao redor. Então acho que o casamento, cara, ele é maravilhoso assim para quem tá disposto a abrir mão de algumas coisas, porque não é fácil o casamento também, né? Casamento é ceder, né? É ceder, É ceder para ele acontecer. com certeza. Senão não acontece. E assim, os desafios do casamento são dia a dia, né? Não Nossa, tem são essa. vários. Tipo assim, Né, amor? teve um dia ali. Mas sempre tem, né? Um Sempre tem, perrenguezinho sempre no tem. meio dos momentos Sempre bacanas, tem. né? Sempre tem alguma coisa que a gente fala que fere o outro, e aí aquilo começa a pipocar. Quando você vê, você fala, cara, por que não tá Você brigando por sai de causa disso casa aqui? brigado, volta pensando o que, que eu Não, vou você fala, fazer para cara, por resolver. que a gente tá brigando por causa de uma coisa boba, Nada sabe? a Nada a ver, né? ver. Aham. Mas por isso que a gente sempre ora, cara, porque nesses momentos a gente recebe provisão e discernimento pra entender o que que é certo, né? O que Uhum. que é bom, o que que é ruim, né? Então, nossa, tem muito. E é coisa boba, né, amor? Às vezes tem coisa boba, tipo, por que você não lava a louça? Ah, tem que ir no mercado, por que que o Tira o carro, você tá lixo, não sei o atrasado, por que quê. você não chegou aqui ainda? Coisa simples, mas isso é normal, cara, todo relacionamento Sim. tem, né? A gente tá suscetível a erro sempre. Mas o que muda, eu acho que com a nossa experiência, é como a gente vai lidar com essas situações, É né? isso que É eu ia como que eu vou falar. receber ela se eu estiver estressado e como ela vai me receber se ela estiver estressada. Se eu passei um estresse no trabalho, como que eu vou levar isso para casa? Não Eu vou, levar, né? eu vou levar como uma bagagem para descontar nela ou eu vou levar para ela essa bagagem para poder compartilhar? Buscar um Porque é colo, né? diferente e a Buscar um apoio. comunicação ela é extremamente importante. E é uma coisa que a gente sempre defende, cara, desde antes do casamento. A comunicação ela é extremamente importante. Se você não falar,
Eu não tenho bola de cristal para descobrir o que você tá sentindo. É difícil falar quando você tá brigado? Vai ter que falar, senão ninguém vai adivinhar. E vai acumulando. Aí explode pessoa... e você não entende nada do que tá acontecendo. Então, isso é verdade. Os perrengues do dia a dia, assim, são vários, a gente sabe, assim, mas qual que foi, assim, um mais... A vida do casal, assim, algum perrengue, acabou a luz, não sei o que e tal, assim, qual que foi o maior perrengue na vida de vocês? Já aconteceu assim? mais de uma vez, né, amor? Ficar sem energia em casa e a gente ter que sair de lá pra dormir fora. A gente já... Hã? Não, assim, um perrengue de... Perrengue. De quebrar pau? De brigar? Assim... Mas como casal, entre a gente ou... Entre vocês. Ah, tá. Porque isso aí a gente não briga, né? Porque é uma coisa que acontece e a gente fica chateado e... Uma briga grande de querer terminar. Tipo, vou embora pra casa da minha mãe, você vai ficar aí. A gente nunca teve isso, não. Aí, acho que o máximo de brigar, a gente já brigou, mas faz muito tempo. E de querer dormir, tipo, de costa pro outro. O máximo, assim. E nunca fora da casa, nem um no sofá e outro na cama, não. Assim, no máximo de costa pro outro, sem falar, assim. Até porque tá na Bíblia, né? Sim. Não deitar sem... Não se deite com o inimigo, né? Não é isso. Não é essa, não é outra. Você sabe qual que é, né, Mari? Nunca deitar com o marido ou a esposa sem fazer as pazes. Depois tá eu vou buscar, dar uma pesquisada aí. Busca aí eu que não lembro qual que é o livro. Assim. Eu não lembro qual que é o livro, mas cara, isso aí é bíblico. Teve uma coisa que ajudou muita gente, foi o Bem Casados, que é um curso da Lagoinha para casais, justamente para entender qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher segundo a palavra. Sim. Porque se a gente não entende a palavra, a gente vai ter conflito, porque hoje em dia a sociedade feminista diz que tem que ser tudo igual, né? Então tem que ser dividido as coisas. Então a mulher ela pode sim ter o papel dela trabalhando o dia inteiro fora e ela pode prover também. Sim. Mas se as coisas não forem conversadas e alinhadas, uma hora vai dar problema. Porque porque a mulher pesa mais para um lado, ela quer tomar o papel do homem, o homem se sente pequeno e aí o pau quebra. Então tem que ser tudo conversado e bem alinhado, sabe? Sim. E qual que são as projeções futuras aí? Filhos, viagem, trabalho? Como que cara, tá a gente acabou de casar, mas a gente sempre já pensa, daqui 2 anos eu quero ter filho, 3 anos. A gente já tem vários lá, né? A gente tem um planejamento, tem 3 gatos, né? Tem 3 filhos lá já. Tem um planejamento. Fora o Lucas e o Arson, que é um mais 2 filhos, né? Lá, né? Que eu tenho na loja. A gente tem um planejamento que ele é geral, né? Ele é financeiro, ele é familiar. Pessoal, ele é familiar. Então, posso compartilhar? Estou autorizado. A gente tem um planejamento de daqui uns 2 anos. Não precisa falar muito também, não, porque não pode ficar abrindo o baú, né, mano? Daqui uns 2, 3 anos a gente quer construir uma família. Então a gente tem vontade de ter filhos, eu não lembro quantos. A gente vai ter primeiro depois a gente vê o que faz, né? Não dá pra também querer demais. A loja, eu tenho alguns planos para ela de ter mais lojas, né? Mais uma filial, 2. Acrescentar mais pessoas para agregar valor na equipe e para também distribuir função e conseguir crescer. Tenho meus planos pessoais, que eu sempre compartilho no meu Instagram, que até os meus 30 anos eu tenho que juntar um montante de um valor X lá em investimentos, né? Que eu tenho até um carro que você quer ter também, um carro, né? Um Mustang vermelho. E acho que são esses, assim, os planos, sabe? Que a gente, a cada dia, a gente precisa ter eles escritos para que a cada dia a gente acorde e lembre que a gente tem esse plano e que pra gente caminhar naquela direção a gente tem que ir trabalhar, né? Fazer acontecer. Então, basicamente são esses. Esses são os planos de médio prazo, né? Eu diria, de 2 a 3 anos aí. Então, nossa. A qualquer momento pode interferir. Sim, até a gente já tá de acordo. Exato, isso que eu ia falar. Exato. A gente faz os nossos caminhos, mas quem determina acontece, é Deus, né? Pois é, porque nos meus planos eu só ia casar, eu não ia pro Grande do Sul, eu não ia para vários lugares aí que eu... Né? Então, não estava esperando a nossa viagem a empresa de cartão de crédito bloquear a loja. A sua loja, cara, que treta, loucura. Né? Tá, mas eu quero falar mais uma vez, pessoal que está ao vivo no Instagram, quem quiser concorrer ao sorteio de 2 creatinas lá do Atacadão de Suplemento da Ocean Drop,
comenta, eu quero estar cada um suplemento, entra lá no YouTube, se inscreva no canal, só assim que vai estar concorrendo essas creatinas. Ó, tá? pra Fala quem aí não dessa sabe, creatina aí. creatina 100% pura, essa daqui tá... Pra que serve a creatina, Luan? Creatina é pra te dar mais força, resistência, cognição cerebral, que vai te ajudar a estudar, ter menos fadiga, tanto muscular quanto psíquica. E ela é 100% pura. Existem outras creatinas aí no mercado que elas não têm 100% de pureza, elas são misturadas com carboidrato, mas essa é 100% pura. E a gente sabe como. Tabela nutricional aqui atrás, 3 gramas na porção e 3 gramas delas são de creatina. Então, creatina boa, 100% pura, não é só porque tá sendo doação que não vai ser boa, tá? Então pode confiar aqui não que tá pra vencer, tem procedência, né? Não tá nova. Disso, a qualidade dela é 2027. Só 2030. Já que você falou de suplemento aí, deixa pra galera aí uma dica de suplemento aí pra manter uma boa saúde, uma imunidade boa lá. O que você recomenda? Bora lá. Pra turma? Ó, existem algumas especificações que a gente precisa entender. Vou por partes, tá? Se você tem intolerância à lactose, por exemplo, ou sensibilidade de cafeína, existem alguns produtos que você não pode. Eu vou começar por vocês, porque eu sou intolerante à lactose. Você também é? Sou. Intolerante à lactose, tem que tomar ou uma proteína isolada, se a sua sensibilidade for razoável, né? Se você só tem gases, por exemplo. Mas se for quase uma alergia, uma sensibilidade muito forte, você tem que partir para a proteína da carne. A proteína da carne ela é isolada e hidrolisada, ela não vai ter nenhum tipo de lactose e você pode tomar sem problema algum. E hoje as proteínas da carne têm um sabor agradável. Sabor super né? legal, porque cara. eu lembro antigamente no começo, aquela carnívora era doída de tomar. Tem um sabor muito bom. Para que serve a proteína, Luan? Ela vai suprir a sua necessidade diária de consumo proteico para que você tenha um ganho de massa e uma recuperação muscular boa. É isso. Não é só para quem quer ficar maromba, não é só para quem né? quer forte. Por quê? Porque o cara que quer ficar forte ou o cara que quer ter um corpo legal, manter um músculo, ele precisa consumir muita proteína durante o dia. Precisa nutrir esse músculo, né? E para nutrir é difícil a gente conseguir isso só com alimentação. Sim. Tem muita gente que não faz 5 refeições no dia. E então, nem é proteica essas 5, né? Exatamente. Então você precisa do suplemento justamente para encurtar o tempo que você levaria ali 6 meses para alcançar um objetivo muscular, você consegue com 3 por conta do suplemento. É científico também, comprovado. Outro produto que qualquer pessoa pode tomar e deve é a creatina. Por quê? A creatina, ela vai fazer tudo isso que eu te falei, te dá força, energia, disposição, e ela vai te dar evitar fadiga durante o treino, porque ela te dá mais força durante o treino. Então, vamos supor, essa semana você não toma creatina. Você presta atenção no seu treino, você vai fazer ali 10 repetições do supino com peso. Começa a tomar uma semana de creatina, depois de uma semana tomando creatina, na segunda semana você começa a ver a sua evolução. Você vai fazer uma repetição a mais, você vai conseguir botar 5 kg a mais no seu supino, porque a creatina também é comprovado cientificamente que ela te dá um resultado a partir de uma semana tomando ela. Ah, mas eu consigo creatina em alimento? Consegue. Você tem que comer 1 kg de carne por dia para ter 5 gramas. 3 gramas, 3 uma gramas. porção. Ou 30 ovos. Aí se você quiser, manda ver, né? Por isso que a gente você vai se suplementa tornar intolerante em alguma coisa. Então, a creatina é concentrada, então é melhor você suplementar. Um outro produto que eu vou focar nos que mais saem. Saúde, qualidade de vida, imunidade boa. O ômega 3, ele é um produto muito bom porque ele protege seu coração, ele trabalha evita doenças cardiovasculares, né? Então ele dá uma limpada ali. Ele também controla a sua insulina e a sua insulina? Tem um outro nome que eu esqueci agora. Colesterol, isso. Controla o seu colesterol, então se você tem um problemazinho de colesterol, o ômega 3 ele é top. Eu tenho, e é genético, né? Eu tenho que tomar ômega 3, 3 cápsulas por dia para poder aumentar meu HDL, que é o colesterol bom. Isso, E tentar equilibrar com o LDL, que geneticamente o meu já é mais alto, infelizmente. E o ômega 3 ele faz muito bem isso aí. Tem que tomar pro resto da vida, forever. Fora isso, o restante é base de exame, né? Então, déficit de vitamina, zinco, vitamina D3, normalmente todo mundo tem déficit de vitamina D. Melatonina, para quem tem dificuldade de dormir, é muito boa. Você toma 10 gotinhas que a gente trabalhou com uma em gota ali. Cara, tem dificuldade de dormir, toma 10 gotas, vai dar meia hora você vai estar com sono. E você tem uma qualidade de sono muito boa, então ela é muito indicada. Pré-treino, a questão da cafeína que eu falei, se a pessoa tem sensibilidade, tem que tomar pré-treino sem cafeína. Lá ou se tem a pessoa também, né? tem Com também, cafeína, sem.
Se a pessoa treina à noite, eu recomendo sem cafeína, Sim. porque depois a cafeína... Cafeína, gente, ela tem uma durabilidade de 6 horas no nosso organismo. É. Então, se você toma cafeína concentrada, à noite, Seu imagina, sono vai ser 10 uma horas você vai merda. treinar, você vai dormir 3 da manhã com... E você vai dormir muito mal, você Não vai vai acordar recuperar do cansado. treino. Então, assim, tem que tomar cuidado com coisas com cafeína. Basicamente são esses. Tem muita opção na cada um suplemento, não vou prolongar muito aqui. É muito legal que E você tem a linha conheça ZNL também, que tem a cúrcuma, marca própria, né? nossa marca própria. Tem um muita coisa. termogênico, Termogênico, cúrcuma, creatina, whey que acabou, tribulus. tribulus, tem o Magforte, que é um combo de magnésio ali, que o pessoal está procurando bastante. Então tem muita coisa mesmo. O legal é que você vá lá e que a gente entenda quais são as suas dificuldades para que juntos a gente possa resolvê-las. E não você precisa comprar, tá? Você pode ir lá só para pegar informação e tomar Que um é de sorvete. graça. É de graça. E também quem vai lá no Atacadão tem a opção também de provar alguns sabores, né? De pasta de amendoim, de whey, que ficam abertas lá. Porque muitas vezes a pessoa vai comprar uma marca diferente, indicada pelo Que é médico, provada. pelo nutricionista e tal, e não sabe qual sabor que vai agradar. Então É. lá tem a opção, quem quiser, né? A nossa estratégia lá é a seguinte: todos os produtos que a gente tem no fundo da loja que são abertos, né? São os melhores produtos em questão de sabor. Então ele é estratégico. Se você experimentar, é muito provável que você vai levar. Porque imagina eu te dar um produto que não tem um sabor agradável para você consumir. Então, Sim, você provavelmente o que eu não vou ter na prateleira, o que eu não tenho aberto para, né? Porque eu não vou Pra fazer degustar, produto né? ruim. A gente sempre experimenta tudo. Então, todos os produtos da loja eu já experimentei, os meninos que trabalham lá já experimentaram, porque a gente precisa saber o que a gente vende. Então a gente entende, pô, meu paladar eu prefiro mais doce. Você prefere mais doce? Então você vai gostar mais desse aqui. Você Aqueles, prefere é. mais amargo, cítrico? Tem esse outro Mais whey aqui. neutro. Mais neutro. Então a gente tá ali para poder te ajudar e você pode tirar o seu parecer experimentando lá na loja. Tem pasta de amendoim, tem pré-treino, tem whey, Tem shake, tem pós-treino. shake, pós-treino, tem muita coisa lá que é Sorvete. de graça para você experimentar. Massa, é isso aí. E, cara, show de bola, né? Nosso episódio aqui hoje do InformaCast, muito edificante também, todas as informações compartilhadas. Agradecer somente ao Luan, a Mari, que vocês são um casal abençoado, que Deus continue abençoando, né? Pra gente finalizar, deixa uma mensagem aí pra galera, Luan, que você Eita. queira transmitir alguma coisa Eita. que sai de dentro do coração, assim, deixa aí pra posteridade. Meu celular tá com você aí? Empresta ele, por favor. Cara, tem um vídeo que eu assisti há um tempo atrás, que ele tem várias mensagens que são bem legais e eu anotei aqui pra usar em algum momento da minha vida. É agora, então. E é agora, então vou falar pra vocês aqui, porque antes de vir pra cá, eu coloquei em minhas orações que esse vídeo possa alcançar alguém, né? E de que de alguma forma a pessoa que se sinta, né? Você que se sente abandonado, você precisa lembrar que você pode ser a uma ovelha das 99 que ele não esqueceu de você, ele vai te buscar. Só precisa entregar sua vida para ele. Então, existem algumas palavras aqui que elas estão na Bíblia, que eu preciso que você se lembre, né? Ou se você nunca ouviu, você vai saber agora. E quando você questionar quem sou eu, né? Na palavra, quem é você? Em Tessalonicenses 1,4, você é escolhido por Deus. 2 Timóteo 1,9, você foi chamado por Deus. 2 Coríntios 5,17, você é nova criatura. 1 Coríntios 6,9, você é templo do Espírito Santo de Deus. Gálatas 3,9, você é abençoado. Apocalipse 12,11, você é vitorioso. João 8,32, você é livre. Efésios 6,10, você é fortalecido todos os dias. Romanos 8,17, você é herdeiro de Deus. E Romanos 8,32, você em Jesus Cristo é mais do que vencedor. Então não importa a situação que você esteja passando, você foi escolhido, você tem um propósito e você vai alcançá-lo, porque Ele é Pai. E se Ele promete, Ele cumpre. Então é isso. Massa. Essa é a minha mensagem. É massa, é isso aí. Para quem não tem, né, uma religião, para quem seja ateu, agnóstico, sei lá, Outra mensagem para essas pessoas, né? Não, é só uma questão assim, da gente compartilhar aqui o quanto Deus age, agiu, na tem nossa agido vida, né? na sua vida, do casal, da empresa Sim. e tal, e o quanto ele ainda promete, né, a questão da vida eterna. Sim, com né? certeza. E é algo que
pra gente parece ser normal hoje em dia, né? Pra você recém-batizado e tal. Mas pra muita gente ainda não acordou, né, Não acordou, Luan? né? Cara, eu tenho uma mensagem pra essas pessoas também. Se você não tem fé ou não acredita, eu acho até engraçado, mas é assim, o que você tem a perder se Deus não existir? O que você tem a perder se você ler a Bíblia, aprender a ser uma pessoa melhor, ajudar as pessoas, ir pro Rio Grande do Sul, servir e seguir uma vida com alguns sacrifícios que te dão coisas boas, sabe? Não tem, cara. Sabe? Então, mesmo que você acredite que Deus não exista, né, que você não acredita no mundo espiritual, você não tem nada a perder, você só tem a ganhar, porque eu sou prova viva disso, cara. Eu vivi muitas coisas e foram coisas que, porque eu abri mão e aquilo aconteceu. Então, mesmo que você não acredite em Deus, seguir a palavra, seguir a Bíblia ou ler a Bíblia e aprender com ela vai te tornar uma pessoa melhor. Então, se você não acredita, tenta aprender sem acreditar, sei lá. É difícil, Dá né? uma chance, né? Dá uma chance, Dá uma né? chance. Pra você mesmo de ser melhor, porque eu acredito, não, eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque as pessoas que são colocadas no nosso caminho quando a gente tá buscando isso, elas têm um gosto diferente, sabe? Sim. Um transbordo que você começa a falar, sei. Sim. Você acha que isso não é por acaso, sabe? Sim, Essa sim. pessoa tá aqui assim, elas... sei. Você começa a duvidar, isso é legal, sabe? Sim, sim. E a porta tá ali, né? Basta você Bater. bater. A mão tá ali, né? É Ela tá só- estendida, é só você pegar, né? Ele exatamente. te chama pra fora, né? Os milagres da história, né? Historicamente, os milagres, eles muitas vezes são com a palavra, né? Então, muita gente foi curada simplesmente porque acreditou, né? A fé no tamanho de uma migalha de Um grão de areia. um grão de areia, um grão de mostarda, né? Então, é muito doido isso, gente. Experimenta, né? Mateus 6,6 fala, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em segredo, porque publicamente ele vai te honrar. Então, experimenta essa ousadia de orar sozinho e chamar ele e duvidar. Que é forte, duvidar é forte. Não, mas você tá meio que, tipo... Tá chamando pra ir aí, você E aí? não, bichão mesmo? Faz aí então. Faz aí, então. Massa. Toma Luan. cuidado, viu? Obrigado, meu irmão, pela tamo junto. entrevista. Tenho só a agradecer aí. Espero que a gente tenha outros episódios. Com certeza. Que a Mari esteja junto. A gente vai marcar ainda um outro episódio do InformaCast com ela também, para ela falar do trabalho dela. E eu quero mais uma vez agradecer aqui aos patrocinadores do canal, Atacadão do Suplemento, Bateras Beach Cuiabá, PHD Bike Shop, GTX Sports, R Máximo Serviços Automotivos, Inspire Studio Fitness. E aos apoiadores, Z4 Store, a loja online, Ciclo Shimano, Farmácia Farmapele e Café Três Corações. Siga o nosso canal, entra lá no YouTube, se inscreva, curta, compartilha os vídeos, que a gente vai estar aqui sempre trazendo conteúdo edificante, diversificado, de todos os tipos, raças, cores e assuntos diferentes possíveis, tá? Agradeço muito a presença de quem ficou ao vivo aí no Instagram acompanhando a gente e até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau. Tchau.